Olá, eu sou o Guilherme, coordenador de conteúdos e projetos pedagógicos do Cademy. O Cademy é um ambiente virtual de aprendizagem voltado para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a formação do aluno do século XXI. Diante disso, eu gostaria que hoje a gente pensasse e refletisse um pouco sobre o uso das novas tecnologias no contexto da educação. Será que é mais interessante a gente trabalhar com elas ou não? Será que o desenvolvimento das competências gerais, atribuídas aí pela BNCC na Base Nacional Comum Curricular, fica melhor trabalhado quando a gente tem o uso das tecnologias ou não? É isso que a gente pode discutir e tentar refletir um pouco ao longo da nossa conversa aqui. Dentro disso, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o contexto atual da sociedade. Hoje a gente se insere no que chamamos de era digital, onde estamos imersos a processos cotidianos em que boa parte dependem aí do uso das novas tecnologias. Hoje, praticamente quase tudo que a gente faz tem aí o uso direto ou indireto das tecnologias e, portanto, a gente não pode desassociar isso na hora de pensar na formação desses alunos do século XXI. Se preparamos os alunos para que eles possam ser cidadãos e atuantes na sociedade, então deveremos entender também que o uso das novas tecnologias devem estar associados à sua formação, assim como demais conhecimentos inerentes a esse processo de maturação. Dentro disso, acho que é importante também a gente entender os conceitos do aluno de hoje, né? Hoje a gente trabalha um pouco com o conceito que Mark Pransky atribuiu, que seria o nativo digital. Nativo digital corresponde àquele aluno que já nasce dentro aí da esfera tecnológica, ou seja, dentro da era digital. Porém, também é importante a gente entender que nem toda criança que nasce, né, e se desenvolve nesse contexto da era digital é necessariamente uma nativa digital. Até por conta do acesso que ela tem a essas novas tecnologias, né? Então, se ela nasce e cresce num ambiente onde ela não tem esse contato com as novas tecnologias, ela certamente também terá dificuldades nesse desenvolvimento, nesse entendimento e nesse uso das novas tecnologias. Pensando nisso, a gente também pode trazer aí o termo também do Mark, que é imigrante digital, que está aí associado ao pessoal mais antigo, né, do século passado, que não teve esse contato, né, durante a sua formação, durante o seu desenvolvimento, de uma forma mais assertiva, né? As novas tecnologias que existem hoje não existiam naquela época, então, portanto, hoje essas pessoas tiveram de se adaptar ao uso delas. Então, a gente tem o imigrante digital e a gente tem o nativo digital no contexto atual, sendo boa parte dos nossos alunos hoje nativos digitais por serem inseridos nesse contexto atualmente, né? Todos os alunos que vieram de 2000 para cá muito provavelmente serão nativos digitais, desde que tenham esse contato com as novas tecnologias. Pensando, então, que temos alunos que são imersos a esse contexto e uma sociedade que se rodeia e se cerca desses processos que envolvem o uso das novas tecnologias, temos dois processos ocorrendo em que se integram. Então, conectando a isso, entra o professor que deve mensurar o uso das novas tecnologias com uma intencionalidade. Porque não adianta a gente ter as tecnologias, assim como qualquer outro recurso, se a gente não souber como usar ele para um fim positivo, para um fim que edifique o homem. Então a gente traz aí essa palavrinha que é muito comum hoje no ambiente educacional, que é a intencionalidade. Trazer uma intencionalidade para o uso dessas ferramentas que podem potenciar aí, grandes inovações em sociedade ou, enfim, na esfera pessoal e até mesmo promover transformações na vida desse aluno. É pensar também em trazer esse papel da escola, né? Então, quando a gente fala de intencionalidade, a gente fala também de entender que talvez o aluno, se ele não foi inserido na escola ao uso das novas tecnologias, muito provavelmente ele vai usar ela fora da escola e vai entender ela à sua maneira. E a gente não pode garantir que esse será o melhor uso, o melhor entendimento das novas tecnologias, que ele vai conseguir fazer bom proveito delas. Então é aí que entra a questão da intencionalidade da escola. Ao meu ver, não há um lugar melhor para que o aluno se aproprie desse conhecimento do que senão a escola, que há justamente essa intencionalidade, esse direcionamento, esse foco educativo para o aluno entender o que fazer com essas ferramentas e como fazer para utilizar elas da melhor maneira. Até mesmo para a gente entender essa questão de uso consciente, a questão do uso crítico e reflexivo das novas tecnologias, a gente tem que entender também que no final, né, de todo o processo da sua formação, quando ele chegar lá no último ano do ensino médio, ele estará inserido na vida profissional, né? Então,
hoje o ambiente de trabalho, o mercado de trabalho, ele traz muitas exigências no quesito de conhecimento das novas tecnologias. Então, se eu tenho um aluno que de repente ele não foi inserido num contexto em que se fizesse uso das novas tecnologias, um outro aluno que foi em uma escola, muito provavelmente na hora de definir ali uma oportunidade de trabalho, né, de competir entre si ali para a conquista de um emprego, eles terão ali uma desigualdade em relação a conhecimentos. Muito provavelmente aquele que fez uso e teve conhecimento das novas tecnologias vai sair um pouco à frente daquele que não teve. Então é também uma maneira da gente conseguir garantir que a desigualdade ela não aumente ainda mais do que ela já é hoje. Então entendemos que a importância das novas tecnologias está atribuída também não só ao processo de formação, né, no presente em si, mas também na forma como queremos ver nossos alunos no futuro, o que esperamos deles enquanto cidadãos, enquanto seres que vão fazer parte de todo um processo que envolve hoje, e sempre vai envolver a vida adulta. Dentro disso temos também, acho que a gente já pode começar a introduzir a questão desse processo de absorção do conhecimento. Então a gente pode trabalhar um pouco com o conceito do William Glasser, que é a teoria da pirâmide da aprendizagem. Então o William ele traz aí 3 principais métodos, né, de absorção do conhecimento. Ele traz a pirâmide, que se baseia justamente em formas mais eficientes de se aprender e se apropriar de determinado conhecimento, e dentre elas a gente tem a prática do diálogo, a prática em si e a prática de ensinar. Ou seja, quando eu dialogo, quando eu pratico e quando eu ensino aquilo que eu aprendo, eu absorvo muito mais esse conhecimento. Eu internalizo muito mais esse conhecimento. E isso está muito linkado com o que a BNCC hoje trabalha, né? O que a BNCC hoje propõe e, consequentemente, está conectado também com o uso das novas tecnologias. As novas tecnologias permitem isso, permitem o diálogo, permitem a prática, o exercício ali de se fazer e de se inserir dentro do seu próprio protagonismo enquanto aquele que utiliza elas, né? E também traz aí o exercício de ensinar, né? Então você se apropria daquele conhecimento, você utiliza ele e você consegue, através do seu conhecimento sobre ele, ensinar e atribuir aí novas funcionalidades para aquilo que você aprendeu. Dentro de todo esse contexto do processo de aprendizagem, do processo de formação, da relevância, né, que se tem no uso das novas tecnologias, a gente pode entender que a BNCC, sendo aí o maior documento norteador hoje do país, deve estar muito conectada ao uso dessas novas tecnologias na sala de aula. Para começar, a gente pode entender a competência 1, que é de conhecimento, em relação à valorização do conhecimento histórico, a sua importância e construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Então, quando a gente pensa aí no uso das novas tecnologias, como a gente pode trabalhar essa competência de uma maneira mais prática, mais rápida, dependendo, e mais eficiente quando a gente tem uso das tecnologias. A gente sabe que através da internet há um acesso à informação demasiado, a gente tem informação a tudo que gira em torno do mundo, que dificilmente a gente teria ali no passado, quando a gente não tinha internet. Né? A gente se limitava a um bloco de conhecimento, se limitava a uma biblioteca e era aquele conhecimento ali. Hoje não, o alcance é muito maior, as oportunidades de aprender e as ferramentas para se aprender são muito maiores. A gente tem linguagens diferentes, o que permite alunos que possuem determinados meios, né, de absorção de conhecimento terem maior facilidade para adquirir esses conhecimentos. Então, quando a gente pensa no aluno que é mais visual, de repente ele pode acessar um vídeo sobre o mesmo conteúdo que ele está aprendendo em texto. A mesma coisa o aluno que tem mais facilidade em aprender através da leitura. Então, eu trago diferentes suportes para que o aluno consiga absorver o mesmo conteúdo. Então, a gente traz aí um nível de igualdade também, né, nessa absorção do conhecimento. E aí, pensando nisso, né, então, fica nítido que, com o uso das novas tecnologias, eu tenho um alcance maior de informação, um alcance maior de conhecimento, só que eu preciso aí justamente da intencionalidade. Então eu preciso do professor mediando isso, mediando o processo de como os alunos vão adquirir esse conhecimento, como eles vão buscar por esse conhecimento de uma maneira confiável, segura e verdadeira. Né? Então entra aí também a questão das fake news. É necessário hoje, principalmente num contexto em que fake news acabam tomando cada vez mais força, né, na atualidade, trazer aí o aluno para uma consciência, né, daquilo que ele consome, daquilo que ele lê, e se aquilo é verídico ou não, se aquilo dá embasamento de uma forma correta ou não. Então a gente traz
um olhar crítico também para a absorção desse conhecimento, que está muito linkado também à questão da competência 2, que é justamente o conhecimento científico, crítico e criativo. Então, trazer aí o aluno um olhar, né, reflexivo, um olhar investigativo sobre aquilo que ele consome na internet. Despertando aí também a curiosidade, né, a reflexão e a análise sobre o conteúdo que ele está lendo, o conteúdo que ele está assistindo, o conteúdo que ele se interessou na internet, e refletindo se de fato aquilo faz sentido e se eu posso utilizar aquilo para determinado fim. E aí entra muito a questão também de propor soluções, né? Soluções viáveis. Hoje a gente tem informação, mas o que a gente faz com essa informação? A gente consegue estabelecer soluções que possam atender ao coletivo, né? Ao senso comum, e trazer reflexões e até mesmo soluções mais palpáveis para o exercício da cidadania? Ou a gente só recebe essa informação e fica por ali mesmo? É também fazer esse exercício de investigação, possibilitando aí o desenvolvimento e a aplicabilidade de soluções que possibilitam a praticidade e a otimização de tempo em processos cotidianos. Então, quando a gente fala dessa otimização de processos cotidianos, a gente fala do quanto o conhecimento disponível hoje na internet permite que a gente estabeleça justamente essas soluções de uma forma mais prática e que atinja um maior número de pessoas no mundo todo. Né? Se a gente for pensar aí no contexto pandêmico, a gente tem aí a realização, né, o estudo das vacinas e a elaboração delas. Então, o mundo todo teve conhecimento sobre a pandemia, teve conhecimento sobre o que cada país desenvolveu e o que cada país sabia sobre a pandemia, e através disso foi possível que diferentes lugares do mundo conseguissem pesquisar e desenvolver suas próprias vacinas, através do conhecimento que cada localidade no mundo todo tinha sobre a pandemia, sobre o coronavírus. Então, aí que está a relevância da internet, do uso dessas novas tecnologias para estabelecer a comunicação. Entrando aí também numa competência que a gente tem, que é a competência 4, né, da comunicação, mas antes de ir para ela, a gente pode também falar um pouquinho sobre a competência de número 3, que é o repertório cultural. A gente sabe também que o uso das redes sociais propicia toda essa interação com diferentes culturas, permite o acesso, né, a diferentes identidades, e através disso o aluno também consegue se encontrar dentro da sua própria tribo. Então ele consegue encontrar aquele nicho que melhor se adequa a ele, melhor se adequa ao estilo de ser, de existir e de pensar enquanto ser humano. E propicia a ele aí a propagação, a divulgação da sua própria arte também. Né? Então ele consome diferentes linguagens, né? Ele tem aí acesso a linguagens verbais e não verbais através da internet, seja vídeos no TikTok, seja vídeos no Instagram, fotos, textos, de diferentes culturas e idiomas. Ele pode ter acesso a hábitos, tradições, costumes, enfim, há um contato mais direto hoje com o uso das novas tecnologias, o que antes a gente teria ali somente por livros, né? Um conhecimento mais passivo. Hoje eu tenho a prática, eu posso dialogar com alguém que está do outro lado do mundo e entender como é a vida dela. Então há uma interação maior e isso se torna mais enriquecedor para o processo de absorção e entendimento sobre o outro, sobre a formação da cultura, sobre a formação do ser humano e da sua complexidade de existir e de ser. E aí a gente pode ter também isso definindo aí comportamentos e pensamentos e tirando o aluno ali da sua zona de conforto, da sua bolha, né, social, pessoal e estagnada ali do pensamento, propiciando sempre a evolução, o entendimento de que podemos sempre ser diferentes e podemos sempre estar em processo evolutivo, né, de se transformar e absorver outras culturas e fazer dessa cultura algo que agregue na própria. Ou seja, trabalhar aí mais ainda a interculturalidade. Isso também proporciona uma projeção da arte, né? A gente tem aí um contato maior com essa arte, a gente consegue também propagar ainda mais a arte. Antes a gente sabe que para consumir uma música, essa música precisaria estar repercutindo nas rádios, precisaria estar popular. Hoje, nem tanto. Hoje, qualquer música que você postar na internet, se você tiver condições mínimas, né, de se promover, enfim, só o ato de colocar ela na internet já te possibilita ter o alcance de que pessoas possam ouvi-la. Então, gera uma abertura maior para a arte, né? Hoje, qualquer pessoa pode trazer a sua própria arte e disponibilizar na internet e ter seu próprio público, estabelecer seu público. E entender esses processos permite também trabalhar
no aluno no sentido de empreendedorismo, no sentido de confiança, no sentido de respeito e aceitação sobre a sua própria arte, sua própria forma de expressar, e entender que sempre haverá pessoas diferentes no mundo e cada uma delas vai ter afinidade com algo que talvez seja comum a você, né? E através disso você pode conquistar o seu espaço ali no meio cultural também. Ainda falando sobre a cultura, sobre o repertório cultural, né, com essa competência geral da BNCC, a gente tem intercâmbio cultural, né? Então hoje também entra naquilo que eu falei sobre o acesso à música, né? Hoje as pessoas podem assistir lives e ter acesso a shows de artistas que antigamente seria nichado, fechado em determinada parte da sociedade, né? Determinada classe social, dependendo. Então a arte e a cultura, elas se popularizam aí no contexto atual da era digital. Indo agora para finalmente a competência número 4, né, de comunicação, a gente também está linkado aí às redes sociais, né, como a gente viu, tem um acesso maior às outras culturas, tem um acesso maior à interação com essas outras culturas, com pessoas diferentes, e etc. E então a gente já entende que a comunicação ela se amplifica com acesso às novas tecnologias, permitindo justamente esse enriquecimento cultural. E através do uso consciente de uma intencionalidade educativa, a gente pode ter aí as redes sociais também estimulando uma atuação social, né? Não só a formação de opinião, como também essa participação social, essa forma de mobilizar e de se atuar de forma crítica, né, sobre assuntos que são de comum discussão entre as pessoas de uma sociedade. Isso tanto numa esfera local, né, num país, quanto numa esfera mundial. A exemplo, a gente tem aí assuntos que direto polemizam na internet e as pessoas debatem sobre isso, né? São a favor, são contra, o famoso cancelamento e o famoso favoritismo, né? A tal da polarização. Então o professor ele também entra aí para mediar isso e trabalhar para que a gente não tenha pessoas indo cada vez mais para os extremos, mas entendendo o acontecimento, né, entendendo os assuntos e as situações que acontecem no meio social, né, os problemas sociais que a gente tem, e a gente possa debater sobre isso de uma forma saudável e também com um objetivo, com uma finalidade, né, de se ter uma solução e não focar no problema e entender aquilo como errado, certo ou não, né? Claro, é importante o conhecimento sobre o problema, mas mais do que isso é importante a gente ter soluções para ele, né? Trazer soluções para ele, porque senão ele só vai ser um problema ali, a gente só vai ficar debatendo sobre ele, vai ficar naquele problema e ele vai permanecer por muito tempo. Mas já é um avanço maior, né? Com acesso às novas tecnologias, a gente tem um alcance de voz, uma participação social muito maior do que você teria anos atrás, em assuntos diferentes e do mundo todo. Então, pensando nisso, a gente tem também processos que envolvem o contato com diferentes linguagens, né? Então, essa capacidade que a gente tem de potencializar a interpretação e o posicionamento do aluno, né, de maneira crítica, tanto no uso dessas novas tecnologias quanto fora delas. Porque se a gente trabalha com a cidadania digital, por exemplo, né, e traz aí um comportamento do aluno no meio digital coerente, né, crítico, reflexivo, firme, né, contundente dentro aí de uma verdade estabelecida para ele ou que faça sentido num senso coletivo, isso muito provavelmente refletirá também nas suas atitudes na vida real. Tudo isso, né, pensando também que as novas tecnologias estão aí. Se a gente não usar elas na escola, as crianças e os jovens vão continuar usando, assim como a gente, enquanto adulto, utiliza no dia a dia. Então, se a gente tem ali o estudante trabalhando com elas, né, seja na comunicação, na aquisição do conhecimento, no desenvolvimento de repertório cultural ou as demais competências que a gente vai ver, a gente tem aí uma aula mais significativa para o aluno, né, porque está dentro ali do contexto, dentro da zona de conforto, né, zona em que ele entende sobre isso e que ele utiliza isso, né, fazendo sentido para ele também olhar, né, para o uso das tecnologias de uma maneira, olha, isso aqui é interessante, eu posso vir por esse caminho, ao invés de só utilizar a internet, por exemplo, para entretenimento, né, o que também não há mal algum. Entretenimento enquanto saudável agrega muito também para o processo de aprendizagem desse aluno. Indo aqui para a quinta competência, que por si só já a gente poderia parar por aqui e entender que necessitamos do uso das novas tecnologias na educação, mas vamos aprofundar um pouquinho. Então, a quinta competência é a cultura digital. Pensando nisso, a gente entende que para trabalhar a cultura digital é necessário, né, o uso das novas tecnologias, até para estabelecer o letramento digital, para estabelecer essa cidadania digital, né? Porque, como a gente falou, o uso das novas tecnologias, o uso da internet, das redes sociais, enfim, esse contato
com o meio digital influencia aí em hábitos, decisões, comportamentos, reflete muito no campo da vida real. Então, estabelecer esse entendimento sobre a cultura digital, né, sobre o que se consome, a influência daquilo que se consome, né, a gente pode pensar aí no desenvolvimento do conhecimento, né, então o que eu busco, né, fontes confiáveis, o que eu entendo, na interação do relacionamento também, né, a forma como eu interajo, com o que eu interajo, também deve ser trabalhado aí na cultura digital. O entendimento sobre o marketing digital também é importante, até mesmo para entender que nem tudo que está na internet a gente pode não só confiar, mas também se ludibriar, gerar essa consciência também no aluno na hora dele estar ali no meio digital. Frente a isso, né, frente à influência da aquisição de informações, frente a um consumo consciente do que a gente tem disponível na internet, a gente tem uma extensão também da vida real e a gente tem uma manutenção das relações sociais. É através do uso das novas tecnologias que a gente também trabalha aí as relações, tanto afetivas quanto sociais e de comunicação. É necessário o uso das novas tecnologias, ele é utilizado no dia a dia através dos meios de comunicação, né, tecnológicos, e então, portanto, a gente deve entender os momentos, as formas e dar sentido para aquilo que a gente utiliza no dia a dia, sempre pensando aí na intencionalidade, né? Qual é o tempo certo, pensando aí também na questão do quanto tempo eu utilizo a internet, trazendo aí essa consciência, né, de realmente o que eu estou consumindo faz sentido, está agregando, o tempo que eu estou ficando na internet está sendo saudável, está sendo necessário. Então são reflexões que no campo da escola são necessárias e certamente farão mais sentido, né, para o aluno ali dentro de um contexto pedagógico. Indo para a competência 6, a gente tem aí o trabalho, o projeto de vida, né, que entra também muito na questão das novas tecnologias, pensando que hoje as empresas elas fazem uso das novas tecnologias, elas utilizam, né, das novas tecnologias para estabelecer seus negócios. Então, ter esse entendimento sobre o uso das novas tecnologias também se faz necessário para que o aluno consiga, no futuro, emergir no mercado de trabalho, né? A gente tem as redes sociais trabalhando aí como uma fonte de promover e divulgar diferentes profissões, né, entendimento sobre ela e até mesmo estimular que os alunos eles possam se interessar por determinada área que não seria tão difundida num contexto sem uso das novas tecnologias na escola, né? A gente não falaria tanto sobre quanto se fala com acesso às novas tecnologias. Há um alcance maior, um campo maior de entendimento sobre profissões, sobre o mercado de trabalho, sobre o trabalho em si, e também influenciando aí, né, nesse entendimento sobre funções, sobre o funcionamento, né, do trabalho como um todo e o cotidiano. A gente tem palestras, a gente tem as redes sociais das empresas, a gente tem até mesmo sites que falam sobre, né, o quão aquela empresa é interessante, o que ela oferece. Então, trazer também esse letramento, mais pensando em mais para o ensino médio, né, do que para os demais ciclos, mas a gente também teria esse entendimento de preparar o aluno para conhecer, né, o mercado e entender onde ele pode se posicionar ali, onde ele pode se colocar, qual é o melhor lugar para ele buscar e trazer aí crítica na hora de buscar seu emprego para que faça sentido para a vida dele. Continuando aí também com o trabalho projeto de vida, a gente pode pensar que também para a gente adentrar no mercado de trabalho hoje é necessário alguns requisitos que envolvem o conhecimento e o uso das novas tecnologias, né? Então é necessário ter domínio sobre algumas ferramentas de trabalho que são relacionadas ao uso dessas tecnologias, né? Então tem o Word, tem o Excel, tem conhecimentos de softwares mais específicos. Então também é necessário que a gente eduque ou minimamente introduza esses processos, uma vez que eles serão extremamente necessários para que o aluno possa atuar no campo do trabalho. Serão atividades essenciais para ele se desenvolver e fazer prática, né? Fazer exercício no meio de trabalho e ocupar esses espaços também. A gente pode pensar então também não só no campo do trabalho, mas também na vida como um todo. O uso das novas tecnologias está à frente aí em muitos processos do dia a dia que a gente faz, como pagar contas, comprar coisas, participar de eventos, ir a lugares. Então, o uso das novas tecnologias já está dominando muitos processos que são rotineiros. Então, portanto, também é necessário esse letramento, esse entendimento sobre como fazer. E o porquê de fazer, que é o mais importante. Entendendo esses processos, né, que hoje são inovadores, os seus funcionamentos e as suas aplicabilidades. Então, para que eu uso, por que eu uso e como eu uso. Até mesmo pensando naquele sentido, né, do aluno que tem acesso e do aluno que não tem acesso, para que ele não fique atrás. Se a gente for pensar, então, no aluno que teve uma educação pautada
no uso das novas tecnologias e um aluno que não teve educação pautada nesse uso, na hora ali de conquistar uma vaga de emprego, qual deles terá mais chance? Aquele que teve ou aquele que não teve um contato com as novas tecnologias, né? Então fica aí a reflexão justamente sobre aquilo que a gente tinha mencionado sobre a desigualdade em relação às condições e habilidades desenvolvidas durante a formação desses alunos. Indo para a competência 7, a gente tem a argumentação, que também pode ser potencializada com o uso das novas tecnologias, visto que, principalmente, novamente, as redes sociais trabalham muito isso, né, de se posicionar, opinar. Então, o professor ele pode trazer justamente esse pensamento, no sentido de você ter opinião é necessário, sim, mas você precisa ter embasamento para isso. Então, formar justamente a capacidade do aluno de se fundamentar, né, de embasar a sua opinião e debater ela de maneira saudável, consciente, tanto na internet quanto fora dela. Novamente, se a internet é um reflexo da sociedade no seu plano real, embora na internet haja uma liberdade, uma falsa liberdade maior, né, do que eu posso falar e do que eu não posso falar, entende-se que as pessoas falam muito mais do que pensam, opinam muito mais na internet do que fora dela, justamente por achar que estão livres de punições, né, que é uma terra sem lei, ainda assim é um reflexo do pensamento e do ser social. Então, pensando nisso, a gente pode ter o professor aí mediando esses processos de entender e saber estabelecer debates, tanto no meio digital quanto fora dele, através do uso das tecnologias. Então, eu posso pegar, por exemplo, um tweet polêmico, trazendo uma sala de aula e pedir para que os alunos opinem sobre ele. E trazer aí com métodos ativos um estímulo a ele refletir sobre o posicionamento dele e a opinião dele. Então, por que você acha isso? Por que você está opinando dessa forma? Por que você está utilizando essas palavras? Para que fim você está utilizando? Uma consciência maior e para que o aluno consiga desenvolver a sua capacidade de argumentação. E aí, até pensando também no contexto de adquirir informação, a gente pode entender que a argumentação ela pode ser trabalhada também nesse aspecto. Então, se eu estimulo o aluno a procurar e ele tem esse domínio sobre procurar por fontes confiáveis, eu também estou estimulando ele a desenvolver a sua competência de argumentação, né? Então ele vai atrás de dados para fundamentar essa argumentação dele, e aí que entra o professor de direcionar ele para dados que façam sentido com a veracidade e com a confiabilidade das suas informações. Sempre pensando aí nesse debate produtivo, nesse debate saudável entre as pessoas, né? Seja em qualquer meio. A pesquisa da internet, ela traz aí essa capacidade de fundamentar o pensamento, né, e o posicionamento do aluno e da pessoa no geral, trazendo aí de um modo mais fácil e prático e acessível, né, para desenvolver essa argumentação. Porque, novamente, se fosse no passado, o aluno teria que ler livros, e hoje com uma pesquisa rápida ele consegue achar informações, né, básicas e se aprofundar mais dentro daquela que ele achar que é mais confiável, dentro daquela que ele achar que faz mais sentido para aquilo que ele acredita, pensa ou está defendendo. E refletir sobre isso que é o mais importante. Mas ainda assim, o uso das novas tecnologias permite esse acesso mais fácil, esse acesso mais rápido a essas informações, o que facilita aí na hora de construir a sua argumentação e entendimento sobre determinado assunto e estabelecer esse debate. Indo então para a competência número 8, autoconhecimento e autocuidado, também temos aí o uso das redes sociais e das novas tecnologias como uma fonte de trazer à tona, né, essa discussão sobre temas e assuntos que são tidos como polêmicos, de repente tabus, né? Quando a gente fala de psicológico, emocional, né, das pessoas, há muito conteúdo hoje que fala abertamente sobre isso e traz uma discussão sobre isso, então é importante também a gente utilizar esses conteúdos para que o aluno não sinta barreiras para falar sobre isso, né? Para falar sobre seus sentimentos, sobre si, e entender sobre si próprio e sobre o outro. Então, ao mesmo tempo, as redes sociais, a internet permitem a gente conhecer a complexidade do ser humano, né? Os diferentes estilos, as diferentes maneiras de ser, de existir, de pensar, de agir. E, claro, isso influenciando diretamente no desenvolvimento dessa competência, porque eu entendo o outro e, através de entender o outro, eu entendo a mim mesmo e consigo estabelecer um processo de respeito, aceitação e zelo por si próprio, por aquilo que você pensa, por aquilo que você acredita e pelo que o outro também pensa e acredita. Cuidar de si mesmo, cuidar daquilo que se consome, daquilo que se acredita, através do consumo das novas tecnologias. Então, pensando que a população hoje passa boa parte do seu tempo conectada às redes sociais, também entra a questão do aluno refletir sobre o quanto de tempo ele gasta na internet e o que ele consome nessa internet. Se o que ele vem consumindo é saudável ou tóxico, né, para a sua vida, seja ela em qualquer esfera, se está agregando valor ou se não está.
atribuindo aí sentido de autossabotagem, de sentimento de comparação, de sentimento de incapacidade, o que elevam aí os índices de doenças, né, relacionadas à mentalidade emocional das pessoas, como a depressão e a ansiedade. Então, trabalhar sobre isso com as novas tecnologias, pensando que essas são as principais causas para o aumento desses índices, né? Então, entender novamente a intencionalidade e o uso consciente das novas tecnologias, em especial da internet. Então, o professor ele pode mediar toda essa reflexão, todo esse processo através dessas discussões, né, sobre o tempo que você gasta, para o que você gasta, e sempre pensando se o que você está consumindo está trazendo benefício para a sua saúde mental e emocional, ou pelo contrário. Além disso, a gente pode entender também que as redes sociais entra também naquilo de você se identificar com algo, né? Então, quando você tem um acesso a muitas informações, a diferentes pessoas, você também tem a chance de encontrar pessoas que são aderentes à sua identidade e trazer aquele sentimento de pertencimento, de acolhimento e de identificação dentro ali da sua tribo, dentro de, eu não sou a única pessoa que pensa isso, eu não sou a única pessoa que me visto desse jeito, eu não sou a única pessoa que sou desse jeito. Há outras, e através dessas outras eu posso trazer um sentimento de confiança, de autoaceitação, autoconfiança, autoestima mesmo, né? De reforçar aí questões positivas, né, para a mentalidade desse aluno, para que ele possa ser ainda mais ativo dentro do seu entendimento de ser e de existir na sociedade. Também há, através da intencionalidade educativa das tecnologias, a oportunidade do professor trazer aí conteúdos que possam beneficiar o aluno, estimular, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais através do entendimento sobre si, né, e o entendimento através de ferramentas que oportunizam isso. A gente tem vídeos, tem acesso a informações que estão relacionadas a técnicas e condições que permitem esse desenvolvimento. Então, eu tenho yoga, eu tenho meditação, eu tenho outros campos aí que permitem a gente trabalhar uma atenção maior a si próprio, né, o entendimento sobre si, a resiliência, a paciência, calma, né, e, enfim, o foco também, que é muito importante para a aprendizagem. Então, há diferentes meios de se alcançar isso, e a internet, ela permite esse alcance maior, esse acesso mais fácil para todos. Em resumo, o que a gente pode entender nessa competência é que, com o uso das novas tecnologias, a gente tem aí desenvolvimento de um comportamento tecnológico, né, um comportamento digital. Então, como o aluno faz uso dessas ferramentas para atribuir, né, e aplicar bons hábitos, até mesmo influenciando aí na forma dele reconhecer, né, outras pessoas, a atitude de outras pessoas como benéficas ou não, se são conteúdos bons ou não, se são conteúdos que agridem ou não, e tomar posicionamento sobre isso, entendendo o que são bons hábitos e o que são maus hábitos para si próprio e para o outro. E aí entra as demais competências de argumentar, de se posicionar, de trazer mobilização social sobre isso. Então é a forma de consumir e propagar também conteúdos na internet que possam ou não agredir ao outro. Também pensando nesse sentido, não só para os alunos, mas também para o professor, as novas tecnologias permitem um autocuidado para o próprio professor, uma vez que muitas ferramentas podem propiciar essa otimização de tempo, o que permite o professor investir mais no seu próprio bem-estar e ter, consequentemente, uma produtividade maior no ato de ensinar e de conseguir prestar atenção aos seus alunos. Indo para a competência nova, a gente tem empatia e cooperação, e a gente pode pensar no uso das novas tecnologias, né, como a observação das pessoas, que está muito próximo da competência anterior, né? Então, observar que há pessoas diferentes, né? E a gente entender que há culturas diferentes, que há processos diferentes. Então, através do consumo de músicas, de fotos, de vídeos, dessa multiculturalidade, né, que está disponível na internet, a gente consegue entender a singularidade do ser humano e que cada um é diferente um do outro, que cada um tem aí as suas maneiras de existir, de pensar, enfim, entra muito no que a gente já vem falando, até porque as competências gerais da BNCC estão muito conectadas. Tudo isso, claro, todo esse desenvolvimento, todo esse contato, todo esse preparo, né, para o uso consciente das novas tecnologias permite que o aluno tenha conhecimento, né, sobre si, sobre o outro, e desenvolver a empatia, entender o que é bom para o outro, o que é bom para si também é bom para o outro, possivelmente, e o que não é, possivelmente não será para o outro também. Então, é uma consciência do seu próprio comportamento, tanto no meio digital quanto fora dele. Entra muito aqui naquela questão de pertencimento a uma tribo, né, de reconhecer pessoas que possuem hábitos ou estilos parecidos com o próprio,
e aí gerar esse sentimento de pertencimento e acolhimento. Indo também estimulando aí o posicionamento, então vai ficar muito próximo daquilo que a gente já comentou na competência anterior. E, de um modo geral, permite, né, com o uso das novas tecnologias, que o aluno saia da sua bolha, mesmo que saia da sua zona de conforto e refletir e também conseguir modificar comportamentos que ele tem e também refutar, né, e bater de frente com comportamentos que são inapropriados ou considerados desrespeitosos para com as outras pessoas, né? Entender e tomar consciência da sua voz e do seu papel em sociedade, né? Que ele tem ali, sim, a capacidade de opinar sobre isso, de se posicionar, de se negar e de ir contra atitudes que levem ao mal ou ao mal-estar social. A gente pode pensar até no caso do George Floyd recente, né, que repercutiu no mundo todo, e a gente não teria acesso a esse tipo de situação se não existissem as novas tecnologias. Ou seja, gerou uma mobilização social através de um vídeo, que também é uma tecnologia, e gerou-se então essa mobilização, esse debate sobre esse assunto, que gerou consequências também, talvez ou não, mais severas em relação ao caso. Então, se a gente não tivesse visto aquele vídeo, será que as mesmas consequências seriam atribuídas? Ou seria só mais um caso, como qualquer outro que acontece e a gente não tem conhecimento, né? Então, traz aí essa reflexão sobre o que acontece no mundo todo e a maneira como a gente reage sobre isso e se mobiliza, né, enquanto sociedade. Muito próximo disso, a gente pode também entender a responsabilidade de cidadania, competência número 9, como também o desenvolvimento dessa consciência, né, e entender que somos agentes transformadores de uma construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária e sustentável também. Então, quando a gente, para não ficar mais no mesmo, né, a gente entender que o uso sustentável também está atrelado ao uso das novas tecnologias, pensando que nós, enquanto professores, somos meios, né, de inspiração para os nossos alunos. Então, quando a gente utiliza novas tecnologias e estimula, por exemplo, que os alunos consumam menos papel, a gente estimula também uma consciência ambiental e um consumo mais consciente desse recurso, né? Então, quando eu trago ferramentas que substituem o papel, eu reforço a ideia de que isso é um bom hábito e que devemos segui-lo sempre que possível. Obviamente, isso vai influenciar na sua vida social, na sua vida adulta, né, e na sua forma de ser mais sustentável para com o planeta e para com o coletivo. Também dentro do uso das novas tecnologias a gente pode trazer debates importantes sobre fake news, cyberbullying, pegada digital, direitos autorais e seus impactos, né, entender até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso ir, entender a responsabilidade do que eu falo, do que eu consumo, do que eu penso, da maneira como eu me posiciono na internet, e entender justamente esse papel social, né, entender essa distinção entre a vida pública e a vida digital, e entender que as duas estão ali juntas, né? Não é porque eu estou na internet que eu estou isento de ter uma moralidade, de seguir um código de conduta estabelecido na sociedade. E tudo isso, obviamente, influencia nos relacionamentos, né, que a gente tem, tanto pessoais quanto sociais e até profissionais. A gente pode também pensar aí, nesse sentido como um todo, né, no pensamento consciente com os recursos que a gente tem disponível, entender que a gente deve usar isso para um fim positivo e melhor e não o contrário. Então, em resumo, deu para a gente entender que com o uso das novas tecnologias a gente consegue trabalhar com todas as competências da BNCC de uma forma mais ampla, né, e muito mais condizente com a realidade, com o contexto social que a gente está inserido hoje, do que do contrário. Então, se estamos pensando em formar cidadãos para serem atuantes novamente no contexto atual e moderno, devemos sim introduzir o uso das novas tecnologias para desenvolver essas competências, já que elas são necessárias e são muito mais necessárias ainda quando atreladas ao uso das novas tecnologias. E aí, em resumo, a gente pode entender justamente isso: utilizar as novas tecnologias para um fim positivo e para um mundo melhor, né? Através dela, temos elas disponíveis, temos elas aí cada vez mais em desenvolvimento, então podemos utilizar ela para uma finalidade mais evolutiva e melhor. Se ensinarmos nossos alunos a utilizá-la, o que mais poderemos inventar, onde mais poderemos chegar com isso? Então fica essa reflexão. Sou Guilherme Corrêa, coordenador de conteúdos e projetos pedagógicos do Cademe, e foi um prazer falar e refletir um pouco sobre esse assunto com vocês.